Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, aos que estão assistindo neste momento, aos que irão assistir futuramente no nosso canal do YouTube. Estamos aqui mais uma terça-feira de estudos para iniciar o estudo do Evangelho. E agora vou começar a compartilhar a minha tela. E é isso daí. Qualquer coisa, não estiver vendo, me avise. Me avise, quer dizer, você, Santana. Bom, Tô vendo aqui, tá na boa. maravilha. Bom, hoje nós vamos dar início ao capítulo 26. E esse primeiro item, ele é bem pequenininho. Ele é o item 1 e 2, mas ele é bem curtinho. Mas geralmente acho que esses mais curtinhos é os que talvez falem mais. Bom, o capítulo tem como título Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre dom de curar. Bom, isso eu já falei, mas não sei se eu já falei para todos, mas eu sempre gosto de lembrar que aqui nós não temos um estudo metódico, né? Nós temos um estudo, mas em alguns pontos, porque para cada trecho do Evangelho requer um estudo aprofundado muitas vezes, né? Quer dizer, não muitas vezes, todas as vezes. De discussão, de pesquisa também. E tem temas aqui que dão verdadeiros seminários. E o dom de curar é um deles. Parece muito simples, assim, a hora que a gente vê, parece que é uma coisa muito óbvia, né? Mas aí a gente começa a aprofundar em mais alguns detalhes, abordar questões que levam, né, o que nós vamos ver hoje, e vamos ver que é uma coisa muito maior, muito mais abrangente, e é um verdadeiro ensinamento do Cristo. Um verdadeiro ensinamento. Principalmente, que é o que nós não vamos entrar aqui, né, aprofundado, né? A gente deixa para as quartas-feiras para o Luiz, mas principalmente quando a gente fala de mediunidade. Mas isso abrange tudo, né? Em geral, assim, mas aqui é uma coisa, vamos talvez tender mais por essas questões, né, da mediunidade. Mas, como eu disse, umas pinceladas. Bom, eu vou ler porque é tão pequenininho e assim a gente vai seguindo aqui. Dom de curar, né? Então tem Mateus, né, no capítulo 5, versículo 8, que diz assim: restitui a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, né? Disse Jesus. E aí tem explicação. Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes, disse Jesus aos seus discípulos. Por esse preceito prescreve não se fazer pagar por aquilo que nada pagou. Ora, o que eles tinham recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, quer dizer, os maus espíritos. Esse dom lhes fora dado gratuitamente por Deus para o alívio daqueles que sofriam e para ajudar a propagação da fé. E lhes disse para dele não fazerem um tráfico, nem um objeto de especulação, nem um meio de vida. Bom, então, assim, quando a gente, né, a recomendação de Jesus, né, restituir a saúde dos doentes, ressuscitar os mortos, bom, né, a gente entra nessas questões de ressuscitar os mortos, né, porque, abrindo parênteses, né, a partir do momento que alguém está morto, não tem como ressuscitar, tá, para ficar bem claro. Né? Às vezes está num estado, né, de catalepsia, antigamente, não sei se vocês já ouviram falar, muito antigamente, eu gosto de abrir os parênteses assim, porque para não entender diferente. Pelo menos eu ouvia muito da minha avó, que morava na Bahia, umas histórias que eu falei, não é possível que isso é verdade. E depois eu fui ver que era verdade, que muitas pessoas contavam, porque eram as condições da época, em lugares remotos, ou muito simples, ou muito afastados, que as pessoas
Ela, sei lá, desmaiava, ou entrada, né, num estado de letargia, alguma coisa do tipo, ou um coma, talvez. Depois de umas horinhas, as pessoas davam como morta aquela pessoa. Então, e aí são casos reais que acontecia antigamente, né? Hoje em dia, então, mas a grande maioria das pessoas, né? O médico, né? Tem todas, né, as questões, as ferramentas necessárias, o conhecimento da ciência para determinar se alguém, né? Se o corpo, né? Está morto ou não. Enfim. E então, e a minha avó contava que às vezes as cidades mudavam, as cidades não, né? As cidades iam crescendo e eles mudavam aqueles cemitérios, vamos assim dizer, onde eles, né, enterravam as pessoas, para outros lugares, para outros cemitérios maiores, e ela mesma disse que muitas vezes, né, quando desenterravam, né, essas ossadas, eles estavam virados. Eu falei, meu Deus, imagina enterrar alguém vivo, a pessoa está viva. Enfim, é só um parênteses abrindo assim, porque isso ficou na minha cabeça. Acredito que hoje não acontece mais, né? Se Deus quiser. Mas, enfim, então não, né? Quando a história de Lázaro também, né? Quando Jesus vai ao encontro de Lázaro, né? Ele não ressuscita, Lázaro não estava morto, né? Porque é uma lei. Né? A partir do momento que o espírito se desprende do corpo, acabou. Não tem nada que faça voltar. Né? Isso é uma lei natural para todos, não há a ressurreição, né? Mas sim a reencarnação, porque o que morre é o corpo, o espírito fica. Mas a questão aqui do ressuscitar os mortos, né, é ajudar essas pessoas, né, nessas condições. Expulsar os demônios, né, não os demônios, né, que essa palavra nem significa isso que as pessoas falam, né, o bicho de chifre, de rabo, de tridente, não é isso, né, aqui eles dão para os maus espíritos, né, é o que realmente significa, e dar gratuitamente a vez recebido. Esse é o ensinamento de Jesus, é o que nós vamos falar hoje, né? A exemplificação do Cristo. Jesus não apenas ensinou, mas exemplificou todos os seus ensinamentos. Quando a gente fala em exemplificar, a gente fala de exemplos, né? Porque muitas vezes falar, e eu não estou dizendo nem para o povo daquela época, porque eu ainda considero que nós somos muito limitados intelectualmente e moralmente para entender muita coisa. Então, muitas vezes, o exemplo nos deixa claro como aquilo deve funcionar, como aquilo é feito, como devemos proceder, né? No nosso dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente vai aprender uma coisa nova. Às vezes, por exemplo, você acaba de comprar um eletrodoméstico, aí vem aquele manual lá de 100 páginas. Aí hoje em dia tem um negócio chamado YouTube, né? A gente clica lá num vídeo de 2 minutos, você olha, clica o botão aqui, conecta ali, entendi, vou fazer, né? Então, isso é o exemplo, né? Ler a teoria e ver alguém fazendo, alguém dando exemplo de como funciona. Então, é o que Jesus fez. Ele deu exemplo de como tudo que ele falava funciona, né? Então, por isso que ele apenas não ensinou, ele exemplificou todos os seus ensinamentos, né? Aqui, nós vamos passar por várias situações, né? Que a gente vê no Novo Testamento, né? No Evangelho do Cristo. Bom, e aqui também tirado, né? Das histórias da Gênese, né? De Allan Kardec. Todos aqueles que Jesus curou, ajudou, né? Histórias que ficaram marcadas que a maioria de nós conhecemos, né? Então, por exemplo, restituir a saúde dos doentes, né? Essa daqui é daquela mulher que tinha uma hemorragia. E é uma hemorragia, ela sangrava durante muitos anos, né? Talvez hoje em dia seria uma coisa muito simples de detectar, mas imagina mais de 2000 anos, né? Que ainda a ciência nem existia, né? Como nós a conhecemos hoje, né? Então, quão difícil era detectar uma doença, às vezes muito simples, né? Por exemplo, a lepra, que é a hanseníase, que hoje tem cura, é uma coisa simples de tratar, enfim. E ela estava sofrendo por isso. Jesus passava no meio da multidão. Quantas pessoas não tocavam Jesus, né? Não chegava perto de Jesus, quantas pessoas não
não queriam estar perto, pensando que se falar em Jesus, eles iam ser curados, abençoados. Então, aqui fala que essa mulher, ela sofria 12 anos de uma hemorragia. E ela ouviu falar de Jesus. E ela veio com a multidão atrás dele e lhe tocou as vestes. E no mesmo instante, o fluxo sanguíneo cessou. Só que naquele momento que ela toca as vestes, Jesus para. Alguém tocou as minhas vestes. E os apóstolos dizem, mas mestre, tantos, né, estão ao seu redor tocando você. Como é que a gente vai saber? Não, essa é diferente. E ele vira para a mulher. E ele fala, sua fé te curou. Guardem esse ponto. E ela sentiu em seu corpo que estava curada, né? E disse-lhe Jesus, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. A gente olha assim, a gente pensa, a gente está vendo alguém fazendo isso hoje em dia, né? Basta você tocar na mão dessa pessoa, estar no mesmo lugar dessa pessoa, para que uma enfermidade ou outra venha a ser curada. Imaginem isso, né? Isso a gente ouve toda a história do Cristo, e só do Cristo, né? Existem, claro, histórias que nós conhecemos hoje, né, de médiuns de cura, né, mas com a grandiosidade que Cristo fazia, e bastava Cristo, talvez, pensar, elevar o pensamento para algo talvez muito distante dele vir a acontecer. Vão refletindo sobre isso. Um outro conhecido, a filha de Jairo, um chefe da sinagoga, chamado Jairo, veio ao encontro de Jesus, suplicou que salvasse a vida de sua filha de 12 anos, que estava no momento extremo. Esse vai ser o ressuscitar os mortos, né? Chegando à casa de Jairo, tomou a mão da menina e disse-lhe, minha filha, levanta-te, eu te ordeno. No mesmo instante, a menina se levantou e se pôs a andar. Curai os leprosos. Senise, a cura dos 10 leprosos. 10 leprosos viram ao seu encontro, clamando em altas vozes, Jesus, Senhor, Senhor nosso, tem piedade de nós. Disse-lhe Jesus, ide e mostrai-vos aos sacerdotes. Ou seja, eles foram curados. Quando iam ao caminho, ficaram curados. Mas só um deles, que era samaritano, voltou para agradecer Jesus. De 10, só um voltou. E o do homem, né, do que estava possuído, o possesso, como diz aqui, né, apresentaram um homem mudo, possesso do demônio, né, ou de um espírito inferior. Jesus expulsou o demônio e o mudo falou. O povo, tomado de admiração, dizia, jamais se viu coisa semelhante em Israel. Então, aí ele diz, né, de tudo isso que os apóstolos estavam, as pessoas que seguiam Jesus estavam assistindo pelo exemplo, ele diz, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. Com essa argumentação, Jesus prescreve que ninguém se faça pagar daquilo que nada pagou. Que não fizesse dos dons recebidos objeto de comércio, nem de especulação, nem meio de vida. Bom, os dons, né? Como eu disse, nós vamos dar uma pincelada. E nós estamos tendo como exemplo nada mais, nada menos que o espírito mais elevado que já encarnou neste planeta, Jesus, né? Igual a ele, ainda não se teve, provavelmente não se terá mais, né? Mas ele veio para dar todos os exemplos, né? Ele veio viver os exemplos. Quando a gente fala de cura, a gente fala de uma imensidão de possibilidades. Porque se a gente não entende bem isso daqui, primeiramente, antes de sobrecobrar, vamos entender sobre cura, né? Vai entender que, bom, então, é só eu pedir para Deus botar a mão em alguém e está curado. Não é bem assim que as coisas funcionam, né? Mesmo porque a gente vai entrar no mérito das doenças,
a gente vai entrar o porquê das doenças e uma série de coisas, né? Sabemos que vamos adoecer, sabemos que temos que passar por este processo. O corpo, pela lei natural, adoece, normal, pelas vias naturais, né? Não quando nós induzimos ao máximo para ele adoecer. Também não é nem disso que eu estou falando. Pelas vias normais. Sabemos que dores em gerais, né, são aprendizados e muitas vezes expiações que o espírito precisam passar. Mas quem quer ficar doente? Ninguém. Por mais que nos digam, né, que nós sabemos, nós não estamos aí, não vejo o dia que eu ficar doente de cama, que aí eu vou expiar tudo. Ninguém quer. Nós não estamos vibrando todo dia para acordar e pensar que vamos ficar doentes. Né? Não é assim que nós queremos. E aí, muitas vezes, quando nós adoecemos, os que têm, alguns também que nem têm conhecimento, mas acaba conhecendo alguém que tem um conhecimento de os espíritos, né, que fazem cirurgias espirituais, no local, à distância. Eu arrisco dizer que a grande maioria dessas pessoas, elas vão para curar o corpo. O corpo. E aí a gente começa a entender a beleza dos ensinamentos do Cristo. Além do corpo, que é uma das coisas que nós temos e que vamos levar, existe o espírito. Aí eu vou pedir para o Luiz falar o nome dele e está sendo gravado. Se ele assistir, ele fala, não decorou meu nome ainda. Sérgio Cherchi. Eu tenho que escrever. Cherchi. Então tem uma palestra dele no nosso YouTube, muito bom. Ele é um médium de cura. E surpreendente ele falando sobre as curas, tudo, e ele falou uma coisa muito que me chamou muita atenção, e que é o que ele costuma dizer nas palestras deles, ou nos atendimentos dele, que o importante da pessoa entender que, além de buscar, né, a cura do corpo, ali é cura de almas, né, de espíritos, né? Porque muitas vezes o corpo físico ele não vai ser curado, mesmo porque a gente vai entrar nesse aspecto agora. Os dons recebidos, o médium de cura, né? Estou colocando bem específico, né? O que é por Jesus também, né? Ele não faz sozinho as coisas, e ele faz com uma permissão. Eu não sei se alguns de vocês já ouviram falar, né? Pelo menos no Brasil tinha muito, né? Os médios que recebiam o Dr. Fritz e arrastavam multidões para essas curas. E, enfim, o médium recebe, né, como trabalho, falando de médium de cura, né? Mas todos os médios em gerais recebem como trabalho, né? Eu vou colocar dom, não sei se eu gosto muito dessa palavra, mas vamos colocar, né? O dom de ajudar a curar, talvez. Eu já vi casos, eu já assisti um caso. Não me contaram, eu estava assistindo este caso, eu tinha 12 anos de idade, e hoje eu entendo a magnitude daquilo que eu assisti. Na época, eu não estava entendendo. Que eu vi, né, um desses médiuns, por influência do Dr. Fritz, e era um rapaz que ele tinha sofrido um acidente de carro aos 22 anos e estava paraplégico. Imagina, não tem idade. E, claro que foi buscar. A medicina já falava, olha, não vai andar. É impossível. Não existe nada, pelo menos ainda na ciência, que vai te fazer andar. E ali no desespero, né? Ou na esperança, veio buscar uma alternativa. E este médium, ele pega, né, um bisturi, ele corta, assim, a espinha. Ele corta. Eu estava como daqui, né, e a Ju tá ali.
Eu conseguia ver exatamente. E criança ainda assim, né? Eu queria ver. Eu lembro que minha mãe, né, achando que eu ia ver alguma coisa que impressionasse. Não, minha filha, olha aqui. E eu queria ver aquilo. Aquilo me chamou muita atenção. E saiu uma gota de sangue. Ele abre, ele olha. Aí ele pede para a assistente fechar, né? Ali. Rapaz, fez nenhuma careta e ele olhou. E eu ouvi ele falando isso para aquele rapaz. Ele falou: meu irmão, seja muito abençoado, que Jesus te proteja no seu caminho, mas nessa vida você não anda mais. Naquele momento, eu não entendi muito bem, achei que ele já saiu dali andando. Hoje, um pouco mais maduro, eu compreendo a beleza daquilo. Né? O processo da expiação para aquele rapaz, o aprendizado muitas vezes que ele teve ali da cura da alma, né? Do espírito ali, para aquele aprendizado, para a resignação, para a paciência, e saber que, mesmo que haja, né, esses médiuns que trabalham com esse tipo de cura, né, seja por cirurgias espirituais, a distância, enfim, é sempre uma permissão. E se está dentro do nosso merecimento. Bom, com isso dito, os dons recebidos, né? Curar os doentes, expulsar os maus espíritos, né? É que são traduções, né? Mas não é pegar um cabo de vassoura e sair batendo, expulsando para expulsar, não é isso, não, tá? Ajudar aqueles, muitas vezes, que sofrem processos obsessivos, né? Ter, de novo, dom, talvez não seria a palavra que eu usaria, mas ter o dom, né? De amenizar aquela situação. Para este aspecto, mais uma vez, não basta chegar em um médium, porque assim, o que é muito importante a gente também entender quando a gente fala de mediunidade? E a propósito, depois eu vou falar para vocês, nós vamos ter uma palestra, né, do Ulisses D'Angelo, ele vai vir, ele é do Brasil, ele está vindo, né, passar um tempo aqui, ele tem família aqui, ele é uma pessoa com muito conhecimento da área de mediunidade, ele dá cursos de mediunidade, né, ele também é um médium, e ele vai falar melhor. Mas achei interessante a gente já começar aqui um aquecimento, né? E vai ser daqui umas 2 semanas a palestra, vai ter na terça-feira, enfim, vocês vão ser notificados da palestra, e vai ser uma palestra de 1 hora, depois com um espaço para muitas perguntas, se vocês quiserem fazer. Mas o importante de entender aqui muitas vezes, e é aquilo que a Vénia sempre fala, né? A falta de estudo, né? Às vezes as pessoas vão em casas espíritas e descobrem que aquele ou aquela, fulano ou ciclano é médium, começam a endeusar aquela pessoa. Mas aquela pessoa fala com o espírito, mas aquela pessoa vê espírito, mas aquela pessoa vê espírito, mas a pessoa faz curas. E começa a colocar o médium em um patamar da qual não lhe cabe. Como é estudado, principalmente o livro dos médiuns, né? A única coisa que o médium não é santo. Ou alguém para ser endeusado. Claro. Muitas vezes, né, quando você recebe, por exemplo, Chico, né? Quando Chico, né, entregava as cartas psicografadas para tantas pessoas que sofriam, aquela pessoa estava vendo, né? O espírito atrás disso. Mas estava vendo Chico, então para essas pessoas Chico virou, né? Alguém muito grande para se agradecer. Quantas vezes Chico, acho que Chico cansou de pedir, não me agradeça. Eu sou somente um carteiro. Então, quantas vezes, né? Mas ele recebia humildemente. Ele não crescia em relação a isso. E aí esse outro ponto. A mediunidade é algo natural. Natural. Como enxergar, como falar, como ouvir, como respirar, como sentir. É algo natural. Algumas pessoas
desenvolvem um grau maior, tanto. E as que desenvolvem talvez um grau maior, necessitam uma educação, né? Para saber lidar com isso, e saber trabalhar da melhor forma por isso. Que é que os apóstolos receberam de Jesus essa educação, para estar prontos a fazer aquilo que Jesus fazia, talvez numa menor escala, bem provável, mas para fazer com o seu objetivo principal, caridade. E aí é onde é que entra o ponto dessa lição, né? O objetivo da mediunidade, ou dos dons, é aliviar os que sofrem, nada mais além disso. E aqui ele fala, não cobrai por aquilo que recebeste de graça. Mas, Suelen, quanta gente não cobra? Cobra. Por falta, muitas vezes, de conhecimento, por falta, muitas vezes, de educar, ou por se deixar levar por este caminho. Imagine se a gente saísse cobrando dos outros que a gente respira, que a gente fala, que a gente ouve, que a gente tem tato. Mediunidade é a mesma coisa. Imagina eu cobrar de alguém que é impossibilitado, um paraplégico, um tetraplégico que não pode andar, que não pode mexer os braços, mas eu posso. Aí eu posso pegar um copo d'água e dar para ele e falar, ó, já que eu tenho o braço e você não movimenta os seus, então eu vou cobrar de você. Mas ué, você não recebeu de graça? Você está cobrando de uma coisa. A mediunidade é a mesma coisa. E uma vez conversando com uma conhecida, ela falou um ponto que talvez muitas pessoas acreditam como verdade, se olhado desse ponto de vista. A gente falando sobre médiuns que cobram, né? E aí ela falou assim, mas às vezes a pessoa aprendeu assim, é o único jeito que ela aprendeu. Olhando por esse ponto, às vezes né? Nessa vida ela foi introduzida assim, aprendeu, porém aí a gente lembra que a gente não é a primeira vez que a gente reencarna. Isso vem de antes, isso vem trabalhado de antes, vem sendo intuído e ensinado muito antes. Agora, se o espírito reencarnado, encarnado, decide tomar outros caminhos, você pode ter certeza que não foi por falta de aviso. Porque provavelmente ele tinha ferramentas para fazer de uma forma diferente. Só então quer dizer que para esses lugares, essas pessoas que cobram, não acontecem as coisas boas? Não. Pelo contrário. Às vezes acontece, porque muitas vezes não é pelo médium, mas para quem está indo no buscar. E aí eles utilizam, né, daquela ferramenta que eles têm no momento para ajudar outras pessoas. Mas aí, na dúvida mesmo, a gente volta para a base de novo. Jesus cobrava? Não. Por isso que, quando se adentra na doutrina espírita, principalmente aqueles médios que querem compreender o que é mediunidade, por que eles estão sentindo aquilo, por que aquilo está acontecendo, porque existem vários graus, né, e classificações, você fala mediunidade com Jesus. Existe a mediunidade e existe a com Jesus. É a mesma? As características são as mesmas, mas o ensinamento é diferente, porque com Jesus sempre o teor moral vai ser levado em conta. Sempre. Em todos os momentos. Aquele médium que estuda, que se dedica, que começa a entender quão importante é o que ele tem nas mãos, e aí ele só vai entender que o único objetivo é a caridade, é ajudar. Que ele não veio para adivinhar a vida de ninguém, que ele não veio para dar os números da loteria, que ele não veio para isso ou para aquilo. Ele veio para ajudar. E o que não falta é gente que precisa de ajuda. Aqui e do outro lado.
Então, propagar a fé, a crença. Lembra? Curar almas. Por que não quer dizer que a pessoa vai depois virar espírito ou nada? Mas algo ali mexeu com ela, muitas das vezes. Algo ali mexeu. O Dr. Paulo Frutuoso, também, que nós temos palestras deles no nosso canal do YouTube, ou procurem no YouTube, são palestras fantásticas. Ainda para quem gosta de ver foto e matar curiosidade, ele tem um monte. Os livros deles, então, é maravilhoso. Bom, e ele trabalhou muito tempo, né, num grupo no Rio de Janeiro, que também fazia, né, cirurgias espirituais com espíritos materializados, né? Então, ele teve o prazer de ver muitos médicos, espíritos que foram médicos, materializados fazendo trabalho. Trabalho fantástico. E ele conta de um caso que era uma moça que estava com câncer em estágios terminais, né? E ela foi atendida pelo grupo dele, e ele, no papel de estudar e observar, e claro, ajudando, com certeza, de alguma forma ali, e ele, vendo aquele espírito materializado, você entende, quando eu falo materializado, é como se vocês estão me vendo, né? Ele vendo aquele espírito, trabalhando ali, em conversa com outros espíritos ali, e naquela cirurgia uma coisa chamou a atenção a ele. Aquele médico, né, o espírito materializado, olhava para aquela moça, mexia aqui, mexia dali, e falava inglês, né? Se eu não me engano, ele era um médico alemão, e ele falava inglês. That's amazing, that's amazing. Aí falou, bom, um pouco de inglês que eu sei pela medicina, falou que isso é maravilhoso, mas o que ele vê numa mulher que está com um câncer terminal de tão maravilhoso? Mas o que é de tão maravilhoso? Guardou curiosidade para ele, no final. Ele sempre perguntava, você podia perguntar para aquele espírito, olha, eu posso fazer uma pergunta, duas, né? Às vezes podia, às vezes não dava. Naquele dia, né, aquele espírito falou, pode, qual é a sua curiosidade? Era de tão maravilhoso que você falava com outros ali. Oh, o que era maravilhoso é a resignação dessa moça com essa doença, porque ela vai desencarnar disso. Ele conseguiu ali, né, que era um espírito, obviamente, superior aos que estavam ali, conseguiu ver no íntimo daquela mulher a fé e a resignação que ela tinha sobre aquilo. E ela acabou desencarnando disso, né? Não foi curada o corpo físico, como nós procuramos, mas com certeza o espírito dela foi daquilo que ela tinha que passar. Então isso é o propagar a fé, né? Porque ainda a medicina, como nós a conhecemos, não explica, mas está no caminho. Tem muita coisa em andamento aí. Porque ainda é descartado a questão do perispírito, do espírito. Tem muita ligação com o nosso corpo físico que nós sentimos. E até eu escolhi um estudo no finalzinho de Emmanuel para a gente ver, do Fonte Viva, que vai falar sobre isso. Sobre como nós lidamos, né? E o que nós propagamos e que reflete no nosso corpo. Mas, enfim. Então, o objetivo é esse. O médico dá o fruto de seus estudos feito à custa de sacrifícios, né? Ou seja, o médico ele vai para a universidade, ele estuda, ele paga muitas vezes por isso, ele faz isso no meio, né, de trabalho como tantos os outros. E ninguém nasceu médico, ninguém nasceu engenheiro, ninguém nasceu advogado, né? Ninguém nasceu professor, ninguém nasceu pianista. Mas bem provável que muitos de nós nascemos médicos. Quer dizer, todos nós nascemos em algum grau e alguns, né, vêm a desenvolver. Então, o magnetizador, que também é uma outra questão, dá o seu próprio fluido, por vezes, até sua saúde. Assistiu aquele filme? Eu acho que é A Espera de um Milagre. Acho que é esse o nome. Em Busca de um Milagre, acho que é A Espera de um Milagre, mas...
Eu acho que é com Tom Hanks. Um filme já antigo já, mas é muito bonito. E ali vocês vão ter um exemplo de um médium de cura e magnetizador. E que fala aqui, ó, até às vezes até a sua saúde. Bom, é uma história muito trágica, ele acaba sendo preso e é inocente. Só que ele tem, né, a mediunidade da cura. E basta ele segurar na pessoa que ele consegue puxar, né, pelos fluidos, tudo aquilo que está prejudicando o corpo físico. E no filme mostra ele fazendo, vou dar um spoiler, tá? Mostra ele fazendo para um dos policiais, um carcereiro, que estava sofrendo de um câncer de próstata. E ele acaba curando. Enfim, é um filme belíssimo. E é um bom exemplo para vocês entenderem. Então, é um tipo de mediunidade, né? Porém, que você já tem ela, né, com você. Você não está pagando para adquiri-la. E o médium curador, ou de cura, transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Prestem bem atenção nisso daqui. Transmite o fluido salutar dos bons espíritos, não tendo o direito de vendê-lo. Ah, então a pessoa sozinha não tem isso? Ela pode ter a boa vontade, ela pode trabalhar na sua moral, vai ter as questões naturais do corpo físico, sim, mas o trabalho é em equipe. O trabalho é em equipe. E muitas vezes é uma equipe muito grande. Quem assistiu agora o filme do Zé Arigó, um outro exemplo muito bom de médium de cura, ele também não estava sozinho. Porque o médium, a própria palavra fala, é um mediador, é um meio. Igual uma vez eu dei um exemplo, para ligar a luz e ela chegar aqui, eu preciso do mediador do interruptor. Se eu não ligar o interruptor, a luz não vai acontecer. O interruptor faz alguma coisa sozinho? Não, porque eu posso ligar e está faltando energia. Então, quer dizer que o interruptor não vai gerar energia. Isso que eu estou dizendo, gente, é uma coisa muito por cima, tá? Porque tem muitas nuances e muitas, como diz o meu querido Tiago, technicalities, muitos detalhes no meio. E é um assunto que dá muito, porque isso aqui não se cansa de estudar, tem muita coisa para aprender nessas questões. Mas o ponto é, sim, a mediunidade é algo natural a receber, por um propósito muito maior. Agora, essa pessoa aqui vai querer desenvolver ou não, já é uma outra questão. Quer dizer, desenvolver, não, educá-la vai ser uma outra questão. Mas tem um propósito. Tem os propósitos. Então, tudo aquilo que é feito pelas mãos de um médium é com um propósito maior. Então, é este exemplo que Jesus deu. Quando os apóstolos estavam ali observando e aprendendo na prática como Jesus fazia, mas Jesus tinha uma questão muito importante para que tudo aquilo que ele fizesse tivesse êxito. Muito importante, que ainda nos falta muito, e por isso nós temos uma equipe muito grande para trabalhar com a gente, quando nós temos a boa vontade de fazer. A moral. Era indiscutível. Quando fala naquele trecho, né, do possuído, do possesso mudo, né, aquela pessoa que provavelmente estava com algumas entidades em volta dela, fazendo ela ter aqueles problemas. Neste caso, em muitos, bastava Jesus estar no local. Estar. Imagine o poder magnetizador e da moral do Cristo. Estar. E não é o que vai acontecer com a gente. Mas existe o amparo, existe a ajuda. Então, Jesus e os apóstolos nada cobravam pelas curas que realizavam.
mesmo sendo pobres. Ordem do Cristo a todos. Exercite, utilize, use os dons recebidos, mas gratuitamente. Primeiro, pela questão mais lógica, se a gente está fazendo um ato de caridade, tem que ser gratuito, né? A gente não está cobrando aí pelo ato de caridade. Imagine, né? Igual o nosso trabalho de domingo, que a gente vai lá e fala, não, mas agora para cada... É um ato de caridade, mas para cada refeição aqui dada, a gente vai cobrar $5. Aí já não é mais, né? Então, saber que isso é um ato de caridade, ou seja, de ajuda. De novo, junto com Ulisses, vocês vão aprender um pouquinho mais, bem melhor, alguns mais detalhes. E nós estamos falando desses dons, né? O da cura e muitos outros. O de ajudar pessoas que estão sofrendo em situações, né, de estados obsessivos, tantos outros. Mas isso que é dado é uma intermediação. E a diferença é que o médium, ele tem um canal um pouquinho mais aberto, uma banda larga para fazer esse processo. Só que depende muito dele. Não é dos espíritos que estão em volta para ajudar. Depende muito dele querer primeiramente ser ajudado. Ou seja, se dedicar, trabalhar muito o egoísmo, acentuar na humildade, porque Jesus não escolhia, né? Quem ele ia, você é uma pessoa boa, você conhece, né, todos os ensinamentos, você vai lá para o templo, eu vou te ajudar. Você que... Não é assim. Então, é isso que é o ato de caridade, né? Que Jesus disse, exercite e utilize os dons recebidos, mas gratuitamente. E aí, quando a gente aprofunda mais os estudos, e a gente entende o porquê que é mediunidade com Jesus, é para a gente voltar lá na base, compreender e aplicar os ensinamentos dele. E aí, uma das primeiras coisas que a gente vai se tocar é que nada que Jesus fez, ele cobrava, ele fez aquilo um meio de vida. Tem o seu trabalho, né? Pô, né? Tem, né? A gente paga as contas, a gente precisa viver, se alimentar. Mas aquilo que te foi dado gratuitamente é da nossa obrigação dar gratuitamente. E aí, tem aqui, no Fonte Viva, escrito sobre Papo Chico, né? De Emmanuel, a lição 86, que tem como título assim. Deixa eu ver se eu aumento mais. Aumentou? Ah, tá. Isso, agora foi. Pronto, assim vocês vão ver melhor. Aí, pronto. E tem assim, estás doentes? Estás doente, esse é o título. E foi retirado de Tiago, capítulo 5, versículo 15. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia são raros aqueles que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa através da boca ou dos poros te possa restaurar integralmente. Integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora, entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. Eu vou parar aqui. Se vocês quiserem estudarem mais, tudo que fala sobre pensamento que
cria, a mente é criadora, projeção de pensamento. Não que eu tenha lido todos os livros espíritos, estou bem longe disso, mas os poucos que eu li, comparei, todos são bons, mas eu tenho uma preferência de Emmanuel. Como ele tem a beleza de falar sobre isso. É impressionante. Às vezes parece que não está claro, daqui a pouco vem aquilo na tua cabeça e fala, isso faz tanto sentido. Porque a gente aprende muito sobre somos co-criadores, ou criamos os lugares que vivemos, ou o céu e o inferno é um estado de espírito, criação por nós mesmos. Emmanuel eu digo, é o cereja do bolo para compreender esses estudos, né, dentro dos livros de Kardec. Então, a mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos aquilo que desejares. De que vale a medicação exterior se prossegues tristes, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais. Mas, ao surgirem as primeiras melhoras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, quando sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, ou seja, a reclamação, todos os dias, de tudo, né? A propósito de tudo, de todos, de nós mesmos, é um hábito pernicioso de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante e entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade com as quais despendes tempo valioso e longo em conversão frutífera, extinguindo as tuas forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas, nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonias com os homens? Por mais se apressem socorristas da terra e do plano espiritual em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapegue-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso. E lembra-te de que serás agora ou depois reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência, ou seja, quando voltamos à pátria espiritual, quando desencarnamos. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática de amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda a lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além o Senhor te levantará. Olha, mais explicado que isso. Ou seja, voltamos àquilo que nós aprendemos. Até as enfermidades dependem de nós. Não quer dizer que eu sou uma pessoa que eu vou agora trabalhar na caridade todos os dias. Olha, agora que eu levanto, eu vou mudar meu pensamento. Eu nunca mais vou ficar doente.
Aí você nunca mais vai desencarnar, né? Vai ser o que vai... Como é que é? Vamos ser ingênuos, infantis de pensar isso. Mas com certeza, eu já ouvi muito isso. Se faz útil. Porque uma pessoa útil, literalmente, ela vai ter muito mais utilidade com saúde. Quando se está trabalhando. Por exemplo, dá uma olhada no exemplo do Divaldo. 95 agora ele fez? 96? Passou por umas doenças, com certeza, mas está no trabalho, ele se torna útil. Nos livros de André Luiz, vocês vão ver também casos que, às vezes, acontecem casos de prolongar um pouquinho mais aquela existência para trabalho. Então, é isso. E aí, quando passarmos para aquela doença, vamos também ter, né, a maturidade moral, isso bem compreendido, de entender que aquilo é só mais um momento no meio da eternidade, né? No meio de uma vida eterna. Esses pontos aqui que Emmanuel coloca na posição daqueles que adoecem, né? A gente começou a falar da posição daqueles que ajudam a curar, e aí a posição daqueles que adoecem. E os dois têm trabalho. Né? Os dois têm trabalho. Claro que dá para decorrer mais em detalhes de tudo aquilo que, né, o Emmanuel coloca aqui, mas não temos muito tempo para isso. Mas depende de nós. Então, nós sabemos que, como o estudo é importante, porque começando a questionar, a gente vai saber exatamente a fazer as perguntas certas, né? Muitas vezes que a gente vê esses irmãos por aí fazendo as suas cobranças para a cura, para um atendimento, e não estamos aqui em nenhum momento em posição de falar se ele está certo, se ele está errado, de julgar, de contar, não. Ele está vivendo aquele momento dele, a vida dele, e ele escolheu este caminho. Mas basta nós que já temos o conhecimento compreender. Será que Jesus faria o mesmo para ajudar alguém? Né? E, acima de tudo, saber que, como aqui, né, o slide colocou o dom, né? Se viemos com esta tarefa, eu gosto de falar de tarefa, se viemos com este trabalho para fazer, né, que possamos fazer da melhor maneira. Da melhor maneira. Então, aí começa a se desvendar o porquê a doutrina espírita fala mediunidade com Jesus. É para não somente o que não tem a ver com a mediunidade ser empregada, a moral do Cristo, mas tudo que tem a ver, até a mediunidade. E ali a gente desenvolve a caridade, a benevolência, a paciência, o amor ao próximo, o respeito. E essa aqui é a parte que nós refletimos para nós, né? Como a mente é fonte criadora. Você vai ver tanto Emmanuel falando isso em tantos lugares. Tanto. A mente é fonte criadora. Porque a mente que aqui é descrita não é o cérebro, tá? A parte física. Mas é aquilo que vem com o espírito. E aquilo que o espírito materializa, vamos assim dizer, que nós materializamos, né, pelos nossos pensamentos. Então, é isso que eu queria falar com vocês. Olha, eu falei de uma forma muito resumida, porque a gente já falando, pensando em outras milhões de outras coisas para falar, mas é que realmente não dá tempo e é um estudo que exige. Mas é bem isso mesmo que está aqui, né? A mediunidade
é nos dada temporariamente porque a gente não vai viver o corpo material para sempre aqui, né? E a questão é para quê? Não é por que eu tenho isso, é para que eu tenho e qual é a melhor forma de utilizar. E aí já sabemos que cobrar está longe de ser a melhor forma de utilizar. Agora, se vocês quiserem fazer um comentário, falar alguma coisa, fiquem à vontade. Fazendo um paralelo, né, com a exploração de hoje, a questão da mediunidade, de cura e tudo mais, a gente sabe que não é a grande maioria que possui, não, uma cena muito pequena, não é porque a gente não tem esse dom também que a gente não pode fazer alguma coisa. É como fala ali, eu não preciso ter dinheiro para fazer a caridade. Eu não preciso ter o dom de cura para talvez, entre aspas, curar aquela pessoa. Talvez, às vezes, uma palavra amiga, um gesto que você faça, você pode transformar o dia daquela pessoa. E você está de uma forma, vamos dizer assim, menor, né, no comparativo, mas você está contribuindo também de alguma forma, mesmo sem ter esse dom. Bom, todos nós temos, eu colocaria assim, que foi perfeito o que você falou, Ju. Todos nós temos. Só que basta nos educar para isso. Por exemplo, como você diz. Uma vez eu via uma pessoa falando, né, que Chico falava muito que as melhores médias de cura são as mães. Sabe quando o filho fazia um machucado, caía, a mãe, dá um beijinho, vamos passar. O amor que é envolvido ali, né? Magnetizado naquela ação ali, é tão grande porque há um sentimento. E o mais importante neste processo é isso, né? É o sentimento, é o que temos no coração para doar, né? Às vezes nós não vamos desenvolver uma ostensividade, né? Como a maioria dos médicos, os médiuns de cura tem, mas sempre temos amigos queridos em volta. Uma oração para alguém que está doente, uma oração para quem precisa de um auxílio no hospital, num momento difícil. É os nossos pensamentos, como Emmanuel diz aqui, fonte criadora daquele desejo que vai ser levado. Vai ser levado. Vocês podem ter certeza disso. A gente atrai os bons amigos em volta que vão utilizar daquele sentimento para auxiliar alguém. Sem a gente não ter nenhuma modernidade extensiva aí. Mas temos em algum grau. Então, eu acho que de preces feitas, que está sendo gerada naquela prece elevada, para conhecida, o mesmo, entre aspas, simples prece, né? Então, acho que a intenção, por mais clichê que se passou, é muito importante equipar essa intenção. Muito bem, muito mal. exatamente. E o que não falta é exemplo. Eu só ler os inúmeros livros que falam sobre isso, né? De histórias sobre isso. Porque... E também de quem está recebendo, né? Claro que uma pessoa num estado muito debilitada, às vezes não tem nem a consciência ali no físico, né? Mas, como Emmanuel disse aqui, né? O que adianta a gente receber muitas vezes se voltamos para estaca zero, fazendo as mesmas coisas, os mesmos pensamentos, as mesmas atitudes morais, e vamos adoecendo, né? Acho que vocês já ouviram falar que o rancor, o ódio, ele adoece. A pessoa que odeia já automaticamente não é feliz, né? Que está
vibrando naquele pensamento, né? Uma pessoa que tem mágoa está vibrando naquele pensamento, remoendo aquele sentimento. E isso é depositado tudo no físico. E a cada vez mais assim você vem desvendando, né? Certos males, da onde vem? Porque, peraí, se não tem resposta aqui, algum lugar tem que ter. Tem. Não chegamos lá ainda, mas tem. E aí a gente vê Emmanuel falando, né? Os nossos pensamentos, como o Tiago diz, para o bem também. Né? Aquele médium que está se educando, estudando, se dedicando, disciplinado, principalmente nos atos morais, imagine o que ele não acompanha com ele, de bons espíritos, para fazer ali, muitas vezes, né, uma cura. Mas não é ele que está fazendo milagre, mas sim aquilo que ele recebeu como tarefa sendo ajudado por muitos outros para que aquilo seja feito com êxito. Então, a questão, né, do cobrar, não só dessa questão da mediunidade, mas tantas as outras. Eu lembro que quando a gente começou aqui na Casa Espírita, a gente tinha um grupo de americanos que vinha, eles até se mudaram. E aí, quando a gente começou a fazer o curso de iniciação à doutrina espírita, ele falou, tá, a gente falava que tinha que fazer inscrição, tu tinha que saber quantas pessoas iam ter para disponibilizar o livro. Ele, aí, quanto que vai ser por mês? Eu falei, não, a gente não cobra. Todos, sem exceção de nenhum. Mas vocês não cobram 1 centavo para dar um curso? Na cabeça deles, assim, ou era muito bom ou era muito ruim. Mas eles gostaram. Oi, velhinha, fala. Eu acho que nós deveríamos pensar muito nessa frase de Emmanuel. A mente é criadora. E nós, com o nosso pensamento, que traz a nossa mente, nós plasmamos ao nosso redor aquilo que nós desejamos. Nós precisamos ter muito cuidado com o que nós desejamos. E para isso, nós temos que ir bem fundo do nosso coração, da nossa mente, para saber exatamente o que nós queremos. Porque através da nossa mente, que é a fonte criadora, nós realmente criamos aquilo que nós queremos. Então, quais são os nossos desejos? Né? Nós precisamos pensar muito nisso. E quais são os nossos desejos em favor do outro? Porque nós também estamos criando família. E quando nós passamos a conhecer um pouco mais Jesus, nós vamos aprender que Jesus era só amor. E o que ele desejava para os outros era só amor. Né? E essa capacidade do amor de Jesus, nós ainda não a possuímos. Mas nós a temos num grau que é pequeno ainda, mas já podemos modificar o nosso pensamento em cima desse pouco amor, né? Que ainda é um pouco egoísta e tal, mas modificar os nossos pensamentos para que a gente possa sempre plasmar o melhor. Né? Principalmente para nós próprios. Nossa saúde, a nossa alegria, a nossa felicidade. Né? E aí poder dar para o outro também aquilo que desejamos para o outro. Chega a ser um pouco fácil de falar, né? Muito fácil. Mas, dentro daquilo que nós somos, dentro da escala evolutiva que nós estamos,
é possível fazer um pouco. A vigilância, né? Um pouco nós podemos fazer. Né? E é do pouco que nós vamos conseguir o mundo. Então, é um exercício diário, né? É a confiança diária. E nunca se esquecer que nós, através do nosso pensamento, nós criamos. Isso é muito importante para nós, né? Principalmente nos momentos mais difíceis para nós. Né? Eu acho que é isso que hoje a gente tem que pensar muito sobre isso. Exatamente. Se alguém aqui for médico de cura, já entendeu o começo. Isso aí, né? Se não, para todos os outros, reflexão. Nós Né? podemos nos exercitar para a próxima reencarnação, temos como médium de cura. Quem sabe? Se hoje não somos, né, vamos exercitar um pouquinho dia a dia para pensar em coisas boas, pensar em coisas melhores, para começar a plasmar em nós a felicidade. Né? E assim passarmos também a felicidade para o outro. E é como a Verinha estava falando, né? Parafraseando Emmanuel, tudo começa com a gente, né? E aí esse processo, se vocês aprofundarem um pouquinho, cada dia um pouquinho nos estudos, vão ficar mais claro cada vez mais, né? De exatamente tudo, assim, absolutamente tudo que cada um de nós vemos e cada um de vocês sabe, né? Vocês estão vendo a vida de vocês, é uma criação nossa. Situação que nós viemos, né, reencarnado, né, é administrado antes, a gente vive nessas condições, mas é uma criação nossa, de tudo, absolutamente tudo. É uma A criação gente não nossa. cria tudo, a gente não pensa em tudo que quer, não quer tudo que pensa, mas cria. Escreve. Absolutamente tudo. Nós somos muito indígenas, né? É total. Não somos ainda imaturos. Nós estamos indo. Né? Por isso que O fato de estarmos aqui é um passo grande, né? Estamos buscando, isso é importante. Por isso que é né, aí a frase que ele não conhece, orar e vigiar, ele vai fazendo mais sentido ainda. É isso. Mas alguém gostaria de comentar alguma coisa? Eu vou comentar só um ponto que eu vi uma palestra uma vez do Divaldo. Ele fala que a fé verdadeira é a fé raciocinada e que confrontada com a luz da razão, ela prevalece, não a fé cega. Né? E que, enfim, a própria evolução da humanidade, ela faz com que certas provas, vamos dizer assim, que gerações anteriores eram inexpugnáveis, vamos dizer, com a luz da razão, ou seja, o que ele quer dizer é que a gente também tem que guardar a visão de que não é uma coisa determinística no sentido, a pessoa veio de uma maneira, então naquele livrinho dele de perguntas e respostas, né, que volta no livrinho, fala assim, então toda pessoa que vem com determinada condição, ela está expurgando alguma prova. Não, necessariamente, porque com a própria evolução da ciência, da humanidade, enfim, certas situações não são uma doença, vamos dizer, de espírito,
Ou seja, De vidas dupla passadas. espírito de vidas passadas. Pode ser da própria vida atual. Da própria vida atual, que a ciência, ao evoluir, consegue resolver aquele problema. Então, eu sempre guardo essa parte vamos dizer, da fé raciocinada, Uhum. e, na verdade, foi o que me aproximou mais e mais no mundo da minha vida ao espiritismo, né? Porque enfim, quando eu fui educado na fé católica, católica romana, e certas coisas me incomodavam muito no sentido de isso aqui, assim, é um dogma da igreja. O que é um dogma? Dogma. Dogma é dogma. Você acredita e aceita ou não aceita. E aquilo me incomodava. Então, quando eu fui exposto à fé raciocinada, isso faz sentido. Então, a fé raciocinada, tudo que faz sentido, nos faz realmente acreditar nas coisas que elas fazem sentido. E porque elas têm uma explicação, né? Exato. E mais importante é que elas têm uma explicação, exatamente isso. Isso aí, enfim, nessa parte, né, dessa fé que o Divaldo fala que está no Evangelho, que é a razão, que é a fé, né? A fé, a verdadeira fé, ela vai ir de encontro e sempre bater de frente com a razão em todas as épocas da humanidade, né? A verdadeira fé, né? E sim, né, da questão da doença, aí entra em outros mais detalhes, né? Mas como a gente é criador, a gente pode criar muita coisa agora, ou seja, aumentar o débito. Veio para pagar uns, aí a gente chega aqui e vai aumentando mais e já começa. Também tem isso. Mas é isso, minha gente. Chegamos ao final, então. Eu agradeço a todos que assistiram, que vão assistir. Tenham todos uma boa noite e até o próximo estudo. Boa noite.